O senador Marcos Rogério rebateu pelas redes sociais as narrativas que estão sendo criadas pela velha imprensa e pela extrema esquerda sobre as manifestações que ocorrem hoje em todo o Brasil. O senador apontou: as manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil são manifestações voluntárias. Não há uma liderança por trás desses movimentos. Marcos Rogério lembrou: as manifestações sempre são legítimas. A Constituição resguarda o direito dos brasileiros de se manifestarem pacificamente. Ele ironizou: curioso como o posicionamento da esquerda muda conforme a situação política. O senador lembrou como foram as reações da esquerda a vários eventos históricos, como o impeachment de Dilma, o ataque ao presidente Jair Bolsonaro e a própria eleição do presidente Bolsonaro. O senador disse que após a eleição de Bolsonaro, a oposição ficou 4 anos protestando, gritando, usando as instituições para colocar um contra o outro, para tentar enfraquecer o governo do presidente Bolsonaro. Não deixaram ele governar com tranquilidade. Ele comparou: agora o povo vai às ruas para protestar um resultado que não gostou, que acha que não é legítimo, e a oposição quer questionar. Marcos Rogério afirmou: gente, nós vivemos em um país livre e democrático, e quem garante o direito de manifestação, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, liberdade religiosa, as liberdades caras, é a nossa Constituição Federal. Querendo ou não oposição, é uma garantia, isso é um direito das pessoas. Não estou estimulando, mas é um direito das pessoas se manifestarem por considerarem que houve sim um movimento orquestrado para prejudicar o presidente Bolsonaro, inclusive de instituições, o que é triste, o que é lamentável. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, amigos. Olha, muita gente me questionando sobre essas manifestações em relação ao resultado das eleições nacionais. As manifestações estão acontecendo em todo o Brasil, são manifestações voluntárias. Não há uma liderança hoje por trás desses movimentos. Ontem o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento em relação a esse tipo de manifestação. As manifestações sempre são legítimas. A Constituição resguarda o direito do brasileiro de se manifestar pacificamente, sem quebra-quebra, sem baderna, sem nada disso. Agora, o interessante é você ouvir agora a oposição reclamando das manifestações. Essa mesma oposição que, quando Dilma foi caçada porque cometeu crimes, e porque colocou o Brasil em ruínas, ela diz: foi golpe.
não foi legítimo o processo. Aí depois na eleição, no meio do processo eleitoral passado, Bolsonaro toma uma facada, quase perde a vida. Aí a oposição vai dizer assim, não foi facada não, essa facada deve ter sido combinada, foi lá um machucadinho, o homem quase perdeu a vida, até hoje tem sequelas, e a oposição continua dizendo que não foi nada disso. Aí o presidente Bolsonaro é eleito presidente. A oposição diz, não é legítimo, não valeu, não se elegeu. Ficou 4 anos protestando, gritando, usando as instituições para colocar um contra o outro, para tentar enfraquecer o governo do presidente Bolsonaro. Não deixaram ele governar, né, com tranquilidade. Agora o povo vai às ruas para protestar um resultado que ele não gostou, né, que ele acha que não é legítimo, e aí a oposição quer questionar. Gente, nós vivemos num país livre e democrático. E quem garante, né, o direito de manifestação, a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade religiosa, as liberdades caras, é a nossa Constituição Federal. Querendo ou não a oposição, isso é uma garantia, isso é um direito das pessoas. Né? Eu não estou estimulando protesto, não estou estimulando, né, manifestações, mas é um direito das pessoas se manifestarem. Né, por considerar, né, que houve sim, né, um movimento orquestrado para prejudicar o presidente Bolsonaro, inclusive de instituições, o que é triste, o que é lamentável. Então, assim, as manifestações são legítimas, o que a gente não pode concordar e estimular são aquelas que são classificadas como criminosas. O próprio presidente Bolsonaro, quando falou ontem, né, ele defendeu o direito às manifestações, mas disse que nós não podemos fazer como faz ou como fez a vida toda a esquerda. Vamos seguir em frente, né? Precisamos trabalhar muito pelo nosso país, pelo nosso estado, para que as coisas aconteçam e a nossa população viva em paz, viva bem, tenham direitos, né? Direitos da família assegurados, né? Liberdade religiosa assegurada, liberdade de expressão assegurada, direito à propriedade assegurada, né? Tudo isso, sem doutrinação nas escolas. Tem gente me perguntando, e como é que vai ser agora que, né, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição? Eu vou continuar defendendo as mesmas pautas, né, as pautas conservadoras, sabe? Princípios, valores, né, ideologias a gente não negocia. Obviamente, quando o tema for importante para o Brasil, importante para Rondônia, terão meu apoio. Não vou ser uma oposição raivosa, radical, não. Agora, com relação às bandeiras que são caras, a nossa posição vai ser a posição que eu defendi enquanto deputado federal e que defendo enquanto senador da República. No mais, que Deus abençoe você, sua família, Rondônia e o Brasil. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhores, a lei de abuso de autoridade, a lei número 13.869 de 2019, foi muito discutida à época da sua tramitação. Dizia-se que ela iria restringir o trabalho de determinadas autoridades. Hoje se vê que não era bem assim. E é esta lei de abuso de autoridade de que precisamos aqui mostrar na sua razão de ser e sua eficácia, porque ela é extensiva a todo e qualquer agente público de quaisquer dos poderes da União, incluídos os membros do Judiciário, como consta do texto. E é com base nessa lei de abuso de autoridade que venho à tribuna para confirmar um requerimento definido como petição 13, apesar do irônico número, aqui protocolado há um mês, no sentido de promover-se o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pedido com ampla base legal. Alexandre de Moraes, senhores, é o juiz mais execrado do Brasil, por reiterados abusos expressos em crimes de responsabilidade previstos no artigo 25 da referida lei. Sua série de crimes de responsabilidade é grande e poderíamos rememorar aqui vários dos seus atos abusivos, todos bem conhecidos da sociedade brasileira. Inclusive, a propósito, no mês de junho último, o senhor senador Cajuru protocolou aqui no Senado também um pedido
contra Alexandre de Moraes para impeachment, com mais ou menos 3 milhões de brasileiros assinando o abaixo-assinado. Mas, voltando ao presente, um dos mais alarmantes motivos desta atual representação se refere à violação do princípio constitucional do livre pensamento e da livre expressão, praticado contra 8 importantes empresários brasileiros, que em caráter privado por WhatsApp dialogavam sobre os riscos da eleição de um candidato à presidência da República. O caso, como se sabe, alcançou enorme divulgação e revolta da população e até em âmbito internacional. Este, senhor presidente, é o principal fundamento do pedido de impeachment que estou requerendo na petição e agora aqui na tribuna. Este pedido, formalizado por requerimento protocolado na Secretaria do Senado, com os respectivos nomes dos empresários agredidos pelo abuso e com indicação das provas. Poderia também invocar aqui um outro e recente transbordamento do mesmo ministro, então como presidente do TSE, com medidas de censura contra órgãos de imprensa e canais de comunicação, como a Jovem Pan, o canal Brasil Paralelo e o jornal Gazeta do Povo. Para piorar, Alexandre de Moraes lidera atualmente um ato de ampliação dos poderes da Corte de medidas dessa natureza, todas elas atropelando as prerrogativas do Ministério Público, e que me motivou presentemente um pedido de decreto legislativo para sustar a aberração, tanto quanto o faz o Procurador-Geral da República, em matéria também abordada há poucos instantes pelo senador Esperidião Amin. Poderia aqui também, senhores, recordar o infindável e famigerado inquérito 4781 de 2019, aberto pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, e incumbido ao ministro Alexandre, sem ser sorteado, mas como parceiro da ilegalidade. Com esse requerimento, com esse inquérito 4781, Moraes vem fazendo uma escalada de intermináveis violações à nossa lei maior, tais como prisões de jornalistas, de parlamentares sem respeito ao preceito da inviolabilidade, bloqueio de contas, suspensão de perfis e redes sociais, perseguições e indiciamentos de pessoas sem foro privilegiado, etc. Não é mais possível, senhor presidente, que esta casa se omita tanto que tem a responsabilidade de vigilância e proteção à vigência de direitos humanos, garantias constitucionais, liberdades de pensamento e expressão e sem qualquer censura aos meios de comunicação. Tudo isto bem e tem ocorrido à saciedade diante da indiferença, inércia, omissão do Senado. Não temos cumprido nossa missão constitucional de processar e julgar os ministros do Supremo que exorbitam constantemente de suas atribuições, assumindo poderes sem amparo legal e constitucional, cometendo arbitrariedades bem conhecidas. Ao contrário, o que mais se tem feito aqui os últimos presidentes da Casa, inclusive com pesar, Vossa Excelência, que prometeu aqui um Senado democrático e que tem arquivado e engavetado dezenas de pedidos de impeachment de infratores do Supremo Tribunal Federal. Esses comportamentos autoritários, e peço um pouco mais de Vossa Excelência, esses comportamentos negativos vêm marcando um capítulo nefasto do Senado Federal que nunca chegou a nível tão baixo no conceito popular e nas ONGs de transparência nacional e internacional. Quero, por fim, pedir a Vossa Excelência que observe, no presente pedido de impeachment do ministro Moraes, a observância dos dispositivos muito claros da Lei 10.79/50, que determina no seu artigo 42, uma vez observadas as formalidades elementares do exercício do cargo do agente visado, assinaturas do pedido e relação de provas sejam feito imediatamente, encaminhado à mesa do Senado para averiguação da sua admissibilidade. Artigo 44 da referida Lei 10.79.
Estou encerrando, senhor presidente. Este é o rito correto e legal, que não tem sido observado há muito tempo pelos presidentes do Senado. Ao contrário, os presidentes do Senado recebem o requerimento, remetem para o advogado da casa, cargo de confiança do presidente, e advogado que habitualmente tem se imiscuído no mérito do pedido e proferido parecer sem atribuição para isto. Isto tudo está errado e precisa ser mudado. O roteiro é outro, que peço a Vossa Excelência seja observado nessa última tentativa que fazemos no apagar das luzes da atual legislatura, mas ainda há tempo para tanto, que ao menos uma vez na história recente cumpra-se o rito da Lei 1079 e a nossa obrigação de defensores da Constituição seja cumprido. Em conclusão, Alexandre de Moraes, de arbitrário exercício na mais alta corte do país, precisa ser contido. Caso contrário, continuará suas tropelias e atropelamentos da Constituição, diante da incrível conivência do Senado Federal. Era o que precisava dizer e cobrar, senhor presidente. Agradeço, senador Lazier Martins.